Desde sexta-feira passada, coincidentemente logo depois do impopularíssimo aumento de impostos que encareceu os combustíveis, a imprensa não fala de outra coisa: as joias de Michele Bolsonaro. Ou melhor, as joias que os sauditas deram à presidência e que, de acordo com a acusação, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria feito de tudo para dar de presente para a esposa. E para dessa forma não só agradar a Michele Bolsonaro, como também agregar mais de 16 milhões de reais ao patrimônio da família. Assim que eu vi a notícia, na hora eu me lembrei de outros escândalos do mesmo tipo e tom, e que não deram em nada porque não eram nada mesmo. Ou melhor, eram não escândalos. Teve, por exemplo, a não compra superfaturada de vacina contra a Covid, apesar da pressão de certos parlamentares. Depois teve o não tratoraço. Eu acho que foi esse o nome que os marqueteiros políticos deram a um não escândalo envolvendo o orçamento secreto. Lembram dele? Na época eu vi gente cravando que o tratoraço derrubaria Bolsonaro. E agora mais essa, um problema burocrático de alfândega transformado num ato hediondo de corrupção. Já tem gente, por exemplo, chamando Bolsonaro de defunto por causa dessas joias aí. Claro, e tem uma máxima aqui em Brasília que político é solidário, vai até a cova, mas ninguém pula na cova com o defunto, né? Mas se Bolsonaro é defunto, por que é que não enterram e esquecem de uma vez o homem? Por que essa obsessão? Tem gente chamando Bolsonaro de contrabandista internacional de diamantes. Olha, longe de mim botar minha mão no fogo por político. Afinal de contas, no lugar dessa careca aqui, era para ter uma vasta cabeleira branca, cheia de experiência e alguma prudência. Mas que essa história toda aí cheira picuinha e a cortina de fumaça, lá isso cheira, hein? Foi muito providencial essa acusação no momento em que Lula vive um inferno astral. E isso com apenas 2 meses de governo. Ou será que a esquerda está com medo do Jair Bolsonaro, a ponto de querer tornar o ex-presidente um candidato inviável em 2026? E para começo de conversa, quem foi que disse que ele é viável? Ou pior, será que a esquerda está com tanto medo assim de Michele Bolsonaro? Ou será que tem certas pessoas de olho na possibilidade de usar aqueles diamantes todos? Que seja, vamos ao vídeo de hoje, mas não sem antes pedir que você dê o seu like e se inscreva no canal. Há algumas semanas, os meus colegas da editoria República da Gazeta do Povo começaram a publicar uma série de matérias sobre Michele Bolsonaro, uma personagem que para mim sempre foi secundária, na melhor das hipóteses. No final de janeiro, por exemplo, Rodolfo Costa explicou quais eram os planos do PL para Michele Bolsonaro nas eleições de 2026. E já no primeiro parágrafo, ele dizia que o partido desejava lançar a ex-primeira-dama ao Senado. Eu pensei, tudo bem, né? Faz sentido. É uma forma de aproveitar o capital político do Bolsonaro, um capital que não se perdeu do dia para a noite, apesar dos muitos pesares, como o exílio lá nos Estados Unidos. Mas logo em seguida, Valdemar da Costa Neto, o presidente do partido, foi à CNN para dizer que o nome de Michele Bolsonaro era uma possibilidade para a presidência. Agora, por quê? Se o Bolsonaro não quiser ser candidato, o Bolsonaro, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, se não for candidato, nós temos também a Michele. A Michele se revelou. No lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã, ela se revelou. Foi uma surpresa para todos nós. A gente sabe que daqui até 2026, Valdemar da Costa Neto ainda vai mudar muito de opinião sobre muitas coisas, ao sabor do vento e de outros interesses inconfessáveis. Mas tudo bem, continuando a história. Às vésperas da eleição para a presidência do Senado, aquela que o Brasil perdeu para o Rodrigo Pacheco, Michele Bolsonaro esteve num jantar do PL. Tenha em mente que, enquanto isso, o maridão continuava e continua lá na Flórida. Não sei se descansando, não sei se com medo de ser preso, não sei. Aí a ex-primeira-dama foi ao Senado acompanhar a eleição para a presidência da casa.
Na ocasião, ela até deu uma resposta mais ríspida a um repórter que perguntou se o Bolsonaro estava com medo de ser preso, dizendo que não era ele, Bolsonaro, que deveria estar com medo, o que quer que isso signifique. E agora uma coisinha aqui que eu estava pensando. Analista político adora dizer que tudo é balão de ensaio. Já reparou? A indicação de Zanin ao STF, tema do meu vídeo de ontem? Balão de ensaio. Rumores sobre a taxação do Pix? Balão de ensaio. Criminalização da gordofobia? Balão de ensaio. Estado de exceção, mas só até o fim das eleições? Balão de ensaio. O balão de ensaio é a saída argumentativa para todo analista político que não tem muito o que dizer sobre um assunto. E não se preocupe não, que eu não vou dizer aqui que essa história aí de Michele Bolsonaro para presidente é balão de ensaio. Para mim, ela revela, sobretudo, uma carência da direita, dos conservadores, por uma liderança próxima o bastante de Bolsonaro, mas não o próprio Jair Bolsonaro. De qualquer modo, Michele Bolsonaro ganhava ainda mais visibilidade, atraía os sorrisinhos do eleitorado e a cobiça política dos caciques do partido. E daí foi preciso que a assessoria do ex-presidente entrasse em campo para dizer que não é nada disso. Muito pelo contrário, Michele Bolsonaro não teria interesse em disputar as eleições de 2026. E aí, de repente, não menos do que de repente, a gente vê todo um esforço para se pregar em Michele Bolsonaro a pecha de corrupta, ou no mínimo de esposa de um corrupto disposto a passar por cima das leis para satisfazer os desejos venais da mulher. O jogo é baixo, o jogo é sujo, o jogo é vil. Nessa coisa de consumir o escândalo para ver se ele tem substância mesmo, se ele é um escândalo digno do ponto de exclamação e das letras garrafais, como se dizia na minha época, eu descobri que o grande crime de Bolsonaro talvez tenha sido não pagar os impostos que incidiam sobre o presente, de grego, dos sauditas, impostos, IPI, imposto sobre produtos industrializados. Só o Brasil mesmo para exigir o pagamento de IPI sobre um presente. E aqui eu vou repetir um argumento que eu uso já há algum tempo. Você realmente acha que um governante tão perseguido quanto o Bolsonaro, o tempo todo vigiado, com inimigos em tudo quanto é canto, até na Receita Federal, se corromperia assim, dessa forma, tão displicente? Duvidar eu não duvido, mas eu também não acredito. Digo, eu não estou querendo botar a mão no fogo. Não dá para esquecer que as tentações são grandes, enormes, e que o homem é fraco. Ainda mais nesse mundo nababesco da política, no qual um presidente ganha joias avaliadas por alguém em 16 milhões de reais. Mas não sei, algo me cheira a picuinha, algo menor, que alguém achou que era uma bela ideia transformar num escândalo. Afinal de contas, você fala em diamantes e em 16 milhões de reais, e as pessoas já ficam de orelha em pé. Mas se a gente tirar essa coisa mesquinha de tentar excluir a Michele Bolsonaro do jogo político, e lembre-se de que a gente está falando do distante ano de 2026, o que é que fica dessa história? Nada. Você que odeia o Bolsonaro, seja lá por qual motivo, vai continuar odiando. Você que ama, vai continuar amando. Não vai ser uma questão de alfândega, não vão ser essas joias aí que vão mudar alguma coisa. A esquerda, claro, aproveita essa bola redondinha que a imprensa jogou na área. É só chutar pro gol. Flávio Dino, ministro comunista da Justiça, diz que vai acionar a Polícia Federal, que vai fazer e acontecer. Você sabe como é que é comunista, né? Com eles não tem conversa, não. E agora acaba de chegar a notícia de que o poste Fernando Haddad anunciou a nobilíssima intenção de se apropriar das joias, de incorporar as joias ao patrimônio da União. Ninguém me perguntou, mas eu digo mesmo assim, sou contra. O colar, evidentemente, não vai ficar tão bem no pescoço da Janja, se é que você me entende. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu abordo o mesmo tema deste vídeo, mas com algumas diferenças importantes. Primeiro, eu dou início a um exercício de concisão.
É que quem me lê sabe que eu gosto de um floreio, de uma firula, de um driblezinho nas palavras. E eu também abordo o papel do jornalismo nesse jogo aí que eu já descrevi como sujo e que agora acrescento, é perverso. Para assinar, clique no link que você encontra na descrição e no primeiro comentário. Continua custando apenas R$ 1,90 nos primeiros 2 meses. Ou você prefere continuar consumindo a perversidade dos não escândalos? Dê também o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Se a Receita Federal não resolver reter na alfândega este vídeo cravejado de brilhantes, até amanhã. Porque a Gazeta do Povo precisa ser o seu jornal, quem assina a Gazeta acompanha as principais notícias com um jornalismo apoiado em valores claros, como a defesa da livre expressão e de políticas que tiram o peso do Estado de cima de quem faz o mercado girar. No caso, você. Só a Gazeta traz reportagens e análises que refletem de verdade essas convicções, seja quando analisamos a política ou falamos de inovação na economia. Assine a Gazeta e faça parte de uma comunidade que quer mais do Brasil.